Mas ele disse para os seus discípulos: olha, eu não vos deixarei sozinho, mas eu enviarei o Consolador. Aleluia, Jesus. Aleluia, louvado seja Cristo. E para as pessoas que ali estavam, Jesus disse para ela: olha, eu tenho uma coisa para dizer a vocês, porque João vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Só que tem uma coisa: não se ausentem de Jerusalém, mas esperai a promessa que do alto sejais vos revestidos de poder. E levarei a mensagem não só em Samaria, mas em toda a Judeia e até os confins da terra. Aleluia, Jesus. Essa foi a promessa do Senhor. E quando ele prometeu, aleluia, fez essa promessa, tinha a cerca de 500 pessoas quando ele fez a promessa. Mas a Bíblia diz em Atos capítulo 2 que a promessa se cumpriu, só que não havia mais as 500 pessoas, havia 120 pessoas ali, aproximadamente 120. Entenda, querido, louvado seja Cristo, que o diabo investiu nisso. Nós podemos imaginar, louvado seja Cristo, o diabo pensando e dizendo: olha, eu vou mandar mais que a metade da multidão embora, e eu quero ver ele cumprir a promessa. Tinha 500, agora tem 120. Só que o diabo esqueceu que Jesus, em Mateus capítulo 24, ele pregando para os seus discípulos, ele vai dizer: olha, e passarão céus e terra, mas a minha palavra ela não há de passar. Não, alguém não pegou. Jesus está dizendo: e passarão céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. Passarão céus e terra, mas as promessas dele não há de passar. Passarão céus e terra, mas o que ele prometeu tem que cumprir. Passarão céus e terra, mas a palavra dele é a que permanece de pé. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Entenda uma coisa, querido, a promessa se cumpriu. Aleluia. E logo que eu venho entender, pastor, aleluia, pastoras, pastores que estão aqui, é que louvado seja Cristo, o diabo tinha mandado mais do que a metade da multidão embora, e Jesus ainda assim cumpriu a promessa. Sabe por quê? Porque Jesus não tem compromisso com quem foge, Jesus tem compromisso com quem permanece. Não, alguém não pegou. Jesus não tem compromisso com quem desiste em meio à luta. Jesus não tem compromisso com quem desiste no meio da batalha, porque quem desiste é frouxo. Jesus tem compromisso com aquele que permanece. Como assim, pastor? Permanece orando. O negócio tá difícil, mas ele permanece de joelho dobrado. Tá complicado, mas ele permanece jejuando. Tá levantando daqui, tá levantando de lá, mas ele permanece de pé. Estão jogando pedra, mas ele permanece orando. Estão caluniando, mas ele permanece conectado. Jesus tem compromisso com aqueles que permanecem. E a promessa se cumpriu e foi lindo. Atos capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E quando de repente sobreveio do céu um som como de um vento impetuoso e veemente, a qual desceu e encheu toda a casa. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, a quais pousaram sobre cada um deles, e todos começaram a falar na sua própria língua, assim como o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Entenda uma coisa, é isso que Jesus tem para você aqui essa noite. Você acha que Jesus você acha que Jesus te trouxe até aqui para você chegar aqui vazio e sair vazio? Você acha que Jesus te trouxe até aqui para você chegar aqui enfermo e sair
enfermo. Você acha que Jesus te trouxe até aqui para você chegar aqui triste, angustiado, cabisbaixo e você sair da mesma forma? Não, querido. Ele lhe trouxe aqui para esvaziar você. Como assim, pregador? Esvaziar de você de tudo aquilo que te deixa cabisbaixo. Esvaziar você desta enfermidade que tem assolado a tua vida. Esvaziar você desse pecado e te encher de graça, querido, e te encher do Espírito Santo. Então permaneça conectado, permaneça ligado, porque o céu tem para derramar aqui essa noite. Glória a Jesus. Agora vamos para a mensagem. A Bíblia diz que Jesus, como eu já disse, ele subiu para o céu. Só que ele deixou discípulos, aqueles que permaneceram. E Jesus, aleluia, queridos, ele tinha uma grande obra para ser realizada através dos seus discípulos. E Atos, capítulo de número 12, a Bíblia está nos contando a história de um discípulo de Jesus, apóstolo de Jesus Cristo, chamado Pedro. Quem era Pedro na Bíblia? Aleluia, louvado seja Cristo. João, capítulo de número 21, se não me foge a memória. Jesus disse para Pedro: Pedro, tu me ama? Ele disse: sim, Senhor, eu te amo. Jesus disse: então cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? E ele disse: sim, Senhor, te amo, e tu sabes disso. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, tu sabes todas as coisas, então tu sabes que eu te amo. E Jesus disse para ele: então cuida das minhas ovelhas. Quando Jesus fala para Pedro: Pedro, então cuida das minhas ovelhas, Jesus está entregando a igreja na mão de Pedro. Então quem era Pedro? Pedro era o pastor da igreja, que Jesus Cristo, isso é a Bíblia, querido, que Jesus Cristo tinha deixado. E agora o diabo, não muito contente, ele faz prender Pedro, pastor da igreja. Ele já havia matado Tiago, irmão de João. Aleluia, através de quem? De um rei chamado Herodes, um dos piores reis. Entenda uma coisa, o que o diabo está dizendo é: já que, aleluia, louvado seja Cristo, eu matei, sou membro da igreja, e não compensou nada, não adiantou nada, agora vai lá, prende o pastor da igreja. Vamos matar o pastor da igreja. Agora sabe o que me chama a atenção, querido? É porque essa sempre foi a intenção do diabo. Ele mandou prender a Pedro, porque ele sabia que se Pedro morresse, o pensamento dele era: se eu matar Pedro, o pastor da igreja, eu acabo com esse povo que se diz ser cristão. Se eu prender e matar Pedro, o pastor da igreja, eu acabo com todo mundo e deixo todo mundo desnorteado. Meu Deus. É. E essa sempre foi a intenção do diabo: acabar com a igreja, destruir com a igreja. Remanarapaia Súria. Só que o que me acha mais lindo é porque ele sempre tentou acabar com a igreja, mas até hoje, aleluia, louvado seja Cristo, e por toda a eternidade ele nunca conseguiu e nunca vai. Entenda uma coisa: a intenção do diabo só foi, aleluia, sempre foi acabar com a igreja, sim. Mas toda vez que ele tentava acabar com a igreja, sempre tinha alguém para permanecer de pé. Sempre tinha alguém para permanecer adorando. Sempre tinha alguém para permanecer em oração. É Jesus dizendo: enquanto tiver crente que ora, o diabo não tem poder para acabar com a igreja. Enquanto tiver crente que adora, o diabo não acaba com a igreja. Enquanto tiver crente que levanta pela madrugada, o diabo não acaba com a igreja. Enquanto tiver crente que lê a palavra, o diabo não acaba com a igreja.
conectado com o grandão. O diabo não acaba com a igreja, porque enquanto houver crente ligado, ele libera. Mateus capítulo 17, levanta a mão, eu já vou começar a liberar. E sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É Jesus dizendo, mesmo que o diabo tente acabar com a igreja, eu vim de Porto Nacional aqui para liberar, que mesmo que ele tente, ele não vai ter êxito. Sabe por quê? Porque a igreja tem dono, a igreja tem dono, a igreja tem dono, a igreja tem dono. A igreja não está sozinha, a igreja, ela tem um dono. Aleluia, Jesus! A igreja tem dono. Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Eita, Deus maravilhoso! Eu vim liberar que o dono da igreja está nesse lugar. Aleluia, Jesus! Eu creio, Aleluia. eu creio no Senhor. Ele nunca conseguiu. Aleluia, Jesus. Ele sempre tentou, mas nunca conseguiu. Verdade, Jesus. Glória a Deus. E vai continuar tentando, mas para a derrota dele, nós estamos aqui para liberar uma só voz. Que mesmo que ele levante, nós permaneceremos de pé. Mesmo que ele se levante, nós vamos permanecer em oração. Mesmo que ele levante, Remanarabaiacanda, nós vamos permanecer buscando. Mesmo que ele levante, nós vamos aleluia, louvado seja Cristo, perseverar em oração. Mesmo que ele levante, nós vamos permanecer levantando pela madrugada. Mesmo que ele levante, nós vamos aleluia, perseverar em jejum. Mesmo que ele levante, a igreja não vai se prostrar. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. É verdade. Agora veja só, querido, que o diabo, ele prende Pedro. E quando ele prende Pedro, a Bíblia diz que era o dia dos asmos, pães sem fermento. Ele disse, eu não mato Pedro hoje, mas eu mato Pedro amanhã. E Pedro estava ligado, pés e mãos no tronco, com 4 quaternos de soldados do lado de Pedro para vigiar Pedro a noite inteira. Glória. Fala, Deus. Fala, Deus. E a intenção era acabar com a vida de Pedro. Meu Deus. Oh, Remanarabaiacanda. Mas eu vejo no capítulo 12, no versículo 5 do livro de Atos, mesmo a Bíblia dizendo que Pedro tinha sido preso. Pedro estava ligado mãos e pés no tronco. Pedro estava com 4 quaternos de soldado vigiando ele. No versículo 5 eu vejo a Bíblia dizendo, mas a igreja fazia contínua oração por ele, a Deus. Ah não, alguém não pegou. Louvado seja Cristo. Qual é o cenário da vida de Pedro? É cenário de morte. Qual é o cenário da vida de Pedro? É que estava tudo acabado. Mas aí vem a Bíblia dizendo, no versículo 5, mas a igreja fazia contínua oração, alobra candarábia, uribia súria, remandaiacanda, pela vida de Pedro, a Deus. Entenda uma coisa, olha para esse irmão que está do teu lado, segura a mão dele aí, pega na mão dele, remandarabaia-candarábia, olha dentro do olho dele, remandasúria. Entenda uma coisa, querido, o cenário da vida de Pedro é a morte. Mas diga para esse irmão, para o teu aleluia que está do teu lado, Jesus, fala para ele, Jesus, forte, querido, não age pelo cenário,
da tua vida. Oh glória, eu vim liberar para você essa noite que eu conheço um Deus que ele não age pelo cenário. Eu conheço um Deus que ele não age pelo que a história está dizendo. Eu conheço um Deus que ele não age pelo que o povo fala. Sabe por quê? Eu vejo a Bíblia dizendo em Mateus capítulo 14, versículo de número 22 em diante, a Bíblia diz que Jesus mandou seu discípulo passar para Cafarnaum enquanto ele despedia a multidão. E Jesus, depois de ter despedido a multidão, ele sobe ao monte para orar. E depois, louvado seja Cristo, ele vai ao encontro do seu discípulo. Aleluia! E onde está o discípulo de Jesus? O discípulo de Jesus estão no meio do mar. Aleluia! E como era o cenário? O cenário era de tempestade. As ondas eram contrário do barco. E as águas, louvado seja Cristo, chegavam a entrar dentro do barco. Entenda uma coisa, enquanto estava todo mundo apavorado porque das águas, ele diz: pois venha Pedro. E Pedro veio caminhando em cima das águas. Ele está dizendo: ele não age pelo cenário, porque se as ondas vier contra o teu barco, ele libera. Isaías capítulo 43, levanta a mão. Arabaia Candarábia, Arabaia Súria. E se passares pela água, elas não te submeterão. Ele está dizendo: quando o cenário é de morte, ele vem caminhando do fogo na água. Mas ele vem. Eu vim liberar para a tua vida que ele vem aí. E vem para mudar cenário. E vem para virar página. E vem para mudar história. Ele vem. Reprodere paia séria. Ribiacanjo remana rabai. Lerepaia nem queimando rebaia. Oh rebaia súria. Oh rebaia canjo rema. Ele chegou. Remana rabaia sou. E queimando remanaia. Aleluia, Jesus! Glória, 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 glória a Deus! Eu te amo, Jesus! Eu tô sentindo graça aqui. Eu não sou nada, eu sou da presença, Jesus! Ele mandará voz. Eu te amo, Jesus! Eu te adoro! Ele me adora revaz, séria. Ele me achaia, naramanjo, remanarapaiasse. Ele mandaia candarapaz, remanjo, remanaiasse. E ele acabou de liberar para mim, liberar para a igreja aqui agora, remanassuia. Deus está dizendo: eu estou mudando o cenário aqui essa noite. Eu, reba, minha súria, rebaia candarábia. Ele está mudando história, pastora Jusilene. Ele está virando o cativeiro aqui essa noite. Eu vim aqui para liberar para a tua vida que o meu Deus, o seu Deus, ele não age pelo cenário. Ele chega de repente, ele emana a súria e muda história, ressuscita morto, acalma a tempestade. Ele chega de repente e chega agindo, chega operando, chega curando, chega libertando. E ele chegou aqui essa noite. Alguém não pegou. Ele chegou nesse lugar. Remanarabaiacanda. Alguém tá aí pra sentir comigo ele aqui essa noite? Alguém tá aí pra sentir ele aqui? Remanarabaiaço. Derepaia séria. Darabaiacandarábia. Elemonde nearabaço. Eu vejo na mão de Oquebaia Súria. Uma plasma de fogo descendo sobre
nesse lugar agora. Eu vejo anjos pairando, remandarabaiacanda, na nave da igreja agora, remanda a caia soa, iribia súria, remandarabaiacanda, arábia. Eu vejo anjos aqui no altar, rebaia soa, remandaiacanda, arábia. Pastora Juscelene, Jesus manda eu liberar para a tua vida, sobre esse altar, sobre o altar Rabaiacanda, do ministério Nascer de Novo. Ele libera Levíticos, capítulo 6, versículo de número 9. E o fogo arderá continuamente sobre o altar. O fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará, e não se apagará, e não se apagará, não se apagará. Cadê você que veio pra adorar? Cadê você que tem mão pra levantar e pôr quebrar da glória? Esse fogo do altar tá sendo espalhado pra igreja. Agora, 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 agora. Erebaia da rabaia show, erebaia da rabaia cana, erebaço. Ele tá tomando o vaso agora. Erebada rabaia da rabaia cana, uribiaço, emandaia canto, erabaia, erebaiaço, irebaço. Aleluia, Jesus! Glória, 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 glória a Deus! Aleluia, meu Deus! Eu nem perguntei quantos minutos eu tinha. Aleluia, Jesus! Glória a Jesus! Pode continuar adorando, Remanassúria. Tá pulando. O verdadeiro adorador, ele não adora só quando o irmão do lado dele tá adorando, não. Porque ele sabe que ele não chegou até aqui para adorar o pregador, para adorar o irmão do lado. Ele veio adorar o Todo-Poderoso, e é por isso que ele adora. Independente se tem alguém gritando ou não, ele tá adorando. Se tem alguém pulando ou não, ele tá adorando. Se tem alguém falando em língua ou não, ele tá adorando, porque ele é verdadeiro adorador. Então permaneça adorando. Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Pode adorar, querido, não é vergonhoso não. Eu gosto de pregar e dizer que muita gente, pastora Juscelene, vê a gente adorando e nos chama de doido. Nos chama de doido só porque vê a gente adorando. Imagina quando vem pulando. Diz assim: esse é um bando de doido, isso é um bando de maluco, Remanarabaiacanda. Mas mal sabem eles, Remanarabaiacanda, que são esses malucos que pula, que roda, que sapateia, que bate palma, que adora, que tem intimidade, que herdarão o reino do céu. E uma palavra eu tenho para quem ri de quem pula, para quem ri de quem ora, para quem ri de quem fala em língua, aleluia, para quem ri de quem bate palma. Entenda uma coisa, querido, é melhor eu pular aqui na presença dele hoje e subir pro céu do que eu não pular, ficar quietinho aqui naquele dia, pular do fogo do inferno. Isso é ruim, isso é feio, isso é doideira. Então uma palavra, é melhor pular na presença dele do que pular no fogo do inferno. Então eu vou pular. Aleluia, Jesus! Ele tá aqui, querido. Aleluia, Jesus!
levando lá atrás. Remanda rabaço. Remancho derepaiaço. Que manda reba. Irimia no revaia. Súria daia candarabia. Uribia séria dai camancho derreplai. Iribia séria dai alabraia. O que mancho remandai. Idereplo de tepaia séria. Remandarabaia daia show deia séria. E que manda. Esse é o som que Jesus gosta e o diabo odeia. Tem mais aqui. Remanarabas. Iribiacandio, remanarabaço. Ai, Jesus, eu quero continuar pregando, mas é que ele remanarabaiacandarábia abriu um parênteses aqui e está dizendo: eu vou encher vaso. Remanaiaço. Iriadaiacandio, rebaiaço, rianarabaia. Remanarabaiacandarábia, sorimancho, remandai. Inereia, soria, daiacandarábia. Eredarabaço, remancho, daiacandaraia, séria. Uribiaço, remanaraia, daia séria. Ai, Jesus querido, remanaço. Eu vejo glória aqui, querido. Remancho, rebaço, remanarabaiacanda. O céu tem para derramar para quem veio adorar. O céu tem para derramar para quem veio rebaiaçúria, na intenção de adorar para receber rabadaiaçô. E você que ainda Deus não foi cheio e quer ser cheio, eu vou te passar um segredo aqui essa noite. Entendo a coisa, não é da glória para sentir, não é sentir para dar glória, é da glória para sentir. Não é receber para adorar, é adorar para receber. Não é abrir, aleluia, não é falar em línguas para abrir a boca, é abrir a boca para falar em línguas. Não é pular para levantar a mão e dar glória, levantar a mão e dar glória para pular. Não é ser cheio de Deus para poder dar glória a Deus e aleluia, dar glória a Deus e aleluia para ser cheio de Deus. Agora entenda uma coisa. Pedro foi preso. Tava tão guardado, bichinho, pá. Pés e mão no tronco. 4 cadernos de soldado vigiando ele. E o carcereiro. O cenário era de morte, mas Jesus não age pelo cenário. Oh, Jesus! Glória a Deus! Agora, o que mais me acha interessante, o que eu mais acho lindo, é a Bíblia dizer que enquanto Pedro estava condenado à morte, digamos assim, a Bíblia diz no versículo 5: mas a igreja fazia contínua oração por ele. Eita, Jesus! Não, alguém não pegou, eu tenho que repetir. Vou traduzir melhor. Sabe o que a Bíblia está dizendo no versículo 5? Pedro foi preso, está prestes a morrer, está tudo quase, aleluia, pro homem está tudo acabado na vida de Pedro, findou a história do pastor Pedro, mas o que Deus tem é totalmente diferente, a visão da igreja é totalmente diferente, porque enquanto Pedro estava para morrer, a igreja estava de joelho dobrado, fazendo contínua oração por ele, a Deus. Enquanto a igreja estava orando, remandarabaiacanda. Agora vai, sabe o que me chama interessante, que me achou interessante? É porque, louvado seja Cristo, pastora Juscelene, a Bíblia, eu vejo a Bíblia contando a história, e eu vejo, louvado seja Cristo, Pedro sendo preso, e Deus está sentado. Eu vejo Pedro, louvado
soldado levando Pedro, e Deus está sentado. Eu vejo Pedro chegando no cárcere, e Deus está sentado. Eu vejo Remanarabaiacanda prendendo pés e mão de Pedro no tronco, e Deus está sentado. Eu vejo Rabaia Súria, 4 quaternos de soldado para guardar Pedro para a morte. Aleluia, e Deus está sentado. Mas a Bíblia diz que quando a igreja se dobrou de joelho e adorou, mandou oração e adoração para o céu, eu vejo Deus se colocando de pé. Versículo 7. E a luz resplandecendo, tá no cárcere, tocou a Pedro no lado e disse: Pedro, levanta! Ora vai a Súria. Ou seja, Deus está sentado vendo. Agora quando a igreja dobrou o joelho e adorou, o grandão da Galileia se colocou de pé, olhou pro anjo. Olha a cena, eu vejo Deus olhando pro anjo. Só mais um pouco de microfone, por gentileza, e dizendo pro anjo: anjo, tem alguém orando, desce na terra, toca em Pedro e fala pra ele que ele não vai morrer. Diga pra ele que ele não vai morrer. É Deus dizendo: enquanto a igreja ora, o céu não está parado. Enquanto a igreja adora, o céu está em movimento. Enquanto a igreja adora, tem ajuda descendo do céu. Tem ajuda descendo do céu. Tem ajuda descendo do céu. Agora entenda uma coisa, ô glória. Aleluia! Interessante é que Pedro está prestes a morrer. Imaginamos nós no dia de hoje, pensamos que se fosse nós no lugar de Pedro, irmão, nem dormir nós dormíamos. Quem aqui sabe que vai morrer, vai dormir, irmão. Mas Pedro está dormindo. A Bíblia diz que Pedro está dormindo. Alguém está olhando dizendo: rapaz, o cabo é doido mesmo. Condenado à morte, preso, e o camarada está dormindo, descansando, com quem nada está acontecendo. Querido, a Bíblia diz que Pedro, olha a audácia do homem de Deus, está dormindo. Todo mundo vigiando ele lá acordado, e ele está lá descansando. Todo mundo está lá pensando que ele vai morrer, e ele pleno, dormindo. Pedro está dormindo, irmão. Vocês não estão entendendo a gravidade da situação. O homem, se eu esperasse o dia amanhecer, o homem ia morrer, irmão. Tá praticamente com a cabeça na forca. Já tá quase morto. Meio caminho andado. Mas ele tá dormindo. Ele tá dormindo. Irmão, e isso aqui me mais chama a atenção. E eu paro pra pensar, eu fico a hora meditando. Rapaz, o camarada tava dormindo. Dormindo, rapaz. Dormindo. Se fosse você no lugar de Pedro, nós estaríamos desesperados, gritando por perdão, que não mate não.
Mas Pedro está dormindo. Sabe por que Pedro está dormindo? Porque Pedro tinha certeza e convicção. Não, alguém não pegou, mas eu vou falar melhor para quem não entendeu. Pedro está dormindo porque ele tinha certeza do Deus que ele servia. Não. Pedro estava dormindo porque ele sabia que ele não servia qualquer Deus, ele servia o Deus dos deuses. Pedro está dormindo, sabe por quê? Porque o salmista vai dizer, aleluia, Davi vai dizer: os outros deuses o que? Tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem mão, mas não apalpa, tem pé, mas não anda. Ai, agora o nosso Deus, o salmista Davi vai dizer que ele quebra o arco, ele corta a lança e ele queima os carros no fogo. O nosso Deus, Daniel capítulo 3, antes dos 3 jovens chegarem na fornalha, ele já estava lá. Daniel capítulo 6, antes de Daniel chegar na cova do leão, ele já estava lá. Ou seja, ele é poderoso. Ele é tremendo, querido. Ele é Deus. Ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus. Ele é Deus. Pra gente terminar a mensagem, acho que já acabou meu tempo, mas finalizo aqui. A Bíblia diz que Pedro está dormindo. O anjo toca em Pedro e diz: Pedro, acorda, calça tuas sandálias e siga. E naquele momento as correntes caíram das mãos de Pedro. Oh glória! E Pedro foi liberto do cárcere com vida. Com vida, querido. Porque Pedro sabia o Deus que ele servia. E quem é ele? Vou dar só um spoiler de quem ele é. Êxodo capítulo 3, para a gente finalizar a mensagem. Eu vejo um homem chamado Moisés lá para Candarábia, no meio do deserto. Ele olha e vê uma sarça que pega fogo e não se consome. Ele chega diante da sarça, uma voz brada de dentro da sarça dizendo: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa é terra santa. Agora pega essa, conversa com Moisés de dentro da árvore. Aí diz pra ele voltar pro Egito, libertar o povo. Aí ele disse: até vou, mas quando chega lá e me perguntarem quem me enviou, o que eu falarei pra eles? Eu disse pra ele: quando chega lá e te perguntarem quem te enviou, tu diga pra ele que quem te enviou foi o eu sou. Diga pra ele: foi o eu sou que me enviou. Eu sou o que eu já vou liberar. João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira. Rebaia Súria. João capítulo 11. Eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, aí
está morto viverá. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Eu sou aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Apocalipse capítulo 5. Eu sou o leão da tribo de Judá. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio e o fim. Reboia Candarábia, eu sou a resplandecente estrela da manhã. Apocalipse, eu sou aquele que virá para buscar a igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Para terminar, Apocalipse capítulo 19. Eu sou aquele que limpará de teus olhos toda lágrima e te levarei para um lugar onde não há pranto e nem dor. Eu sou a tua ajuda. Termino a mensagem aqui. Aleluia, Jesus. Palavra. Pedro foi solto, no outro dia Herodes morreu. Não vou alongar mais.